Olá, boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que eu ainda tenha alguns inscritos aí no canal. Tenho andado sumido. Realmente é difícil, irmãos. É difícil. Não dá pra ser profissional do YouTuber. Mas de vez em quando a gente gosta de postar um vídeo. Eu gostaria muito de manter aquele ritmo semanal, 2 vezes na semana, porém não dá. Temos nossos afazeres, trabalhamos, pastoreamos uma igreja junto com os demais pastores e temos nossa família, então para mim não dá todas as semanas, todos os dias fazer os vídeos. Mas eu quero falar de um assunto pertinente aos nossos dias atuais. Nossa última semana, né, concernente à política. Eu quero me pautar na palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre a política? Romanos capítulo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 13. Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Glória a Jesus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz Deus debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Atende sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então a autoridade foi constituída por Deus. Nós podemos ver na época do passado, do Velho Testamento, dos nossos patriarcas, que Deus levou José para o Egito, permitiu José ser vendido para o Egito, para que no futuro José pudesse ser o salvador do mundo físico. Ou seja, José interpretasse o sonho do faraó e fizesse com que arrecadasse por 7 anos mantimentos, guardasse, porque seriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Nos 7 anos de escassez, tanto o Egito quanto as outras nações tiveram a provisão. Então, Deus está no domínio de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Se Deus quisesse que Jair Messias Bolsonaro ganhasse as eleições, ele ganharia as eleições. Porém, Deus permitiu que fosse Luiz Inácio Lula da Silva. E se pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil isso não mudar, dia 1º ele vai estar tomando posse, dia 1º de janeiro. Mas o nosso Deus continuará sendo Deus. Olha como é que a Bíblia falou para nós respeitarmos as autoridades, irmãos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Se você prestar atenção, a maioria dos países onde tinha os conservadores, eles perderam. Irmão, no Evangelho de Mateus nos explica acerca do princípio das dores. É bíblico, irmãos. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, renunciou, era da direita, era conservador. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quem diria que ele iria perder as eleições para Joe Biden? Perdeu. E agora, Luiz Inácio Lula da Silva inexplicavelmente ganha de Jair Messias Bolsonaro, cotado
para ser reeleito. E o que nós podemos fazer, irmãos? Meus caminhoneiros compraram briga, fecharam as rodovias federais e olha as multas. Os responsáveis vão ser multados. Por quê? A Bíblia nos alerta sobre essas coisas. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. As pessoas que estão resistindo vão ser multadas, vão ser condenadas, não ao fogo do inferno, mas segundo a Constituição Federal. Então, meus irmãos, eu costumo dizer com os meus amigos, não entre em guerra por políticos. Eu desde criança, eu tinha um costume de conversar com os mais velhos, ficar no meio dos mais velhos mesmo. Pessoas de 30, 40, 50, 60 anos. E eu sempre escutei esse ditado: política, futebol e religião não se discute. Porque ninguém chega ao denominador comum. A gente vê pelo Rio de Janeiro. O Vasco, há 10 anos, cai para a segunda divisão, sobe, cai, sobe. Ano passado não conseguiu subir. Está ameaçado não subir este ano. Mas eu creio que ele vai subir. Porém, os vascaínos continuam vascaínos. Vai falar mal do Vasco. Ele vai falar do Romário, do Bebeto, do Edmundo, do Felipe. Vai falar do Pedrinho, Roberto Dinamite, dos anos de glória do Vasco. Você não vai convencer o vascaíno a virar flamenguista. Você não vai convencer o botafoguense a virar fluminense, tricolor. Então, política, futebol e religião não se discute a fim de criar tumulto, a fim de criar desavença, a fim de criar inimizade. Você debate, você conversa. Se você vê que está saindo do controle, está saindo do limite, já para arrumar confusão, os ânimos se alterando, acaba. Porque você não pode entrar em guerra com seu familiar, com seu amigo, com seu parente, com a sua sogra, com seu sogro, com seu genro, com a sua nora, por causa de políticos. Porque, meus amados, a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Um dos nomes do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirê, é o Deus que provê, o Deus da providência. Não é que cristão não deva se meter na política. Cristão, nem pessoa alguma deve brigar por causa da política. Porque se nós não acordarmos cedo, se nós não nos prepararmos profissionalmente, mentalmente, psicologicamente, se nós não nos prepararmos profissionalmente com cursos superiores, cursos técnicos, com uma profissão, um trabalho, os políticos não vão nos bancar. Pode ser quem estiver lá em cima. Irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus contempla tudo, Deus vê tudo. E se Deus permitiu, quem somos nós? Nabucodonosor, ele sitiou e tomou a cidade, Judá, Jerusalém, Israel, os hebreus, levou os filhos dos nobres. E ele falou, ó, eu quero o filho dos nobres aqui no meu palácio. Vai comer a minha comida, vai aprender a minha língua, o meu idioma, e vai ensinar aqui. Desses filhos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E nós vimos que Deus usou esses 4 jovens lá na Babilônia. E eles não se corromperam. Mas por que Deus permitiu Nabucodonosor reinar? Porque os israelitas estavam rebeldes contra Deus. Estavam rebeldes contra a lei do Senhor. Deus permitiu, irmãos. 70 anos foi o exílio de Babilônia. Nós vimos também na época dos juízes. Levantaram-se, se não me falha a memória, 12 ou 13 juízes. Enquanto aquele juiz julgava Israel, o povo
estava na presença de Deus. O povo se desviava, Deus entregava na mão dos seus adversários. Então, meus amados irmãos, olha aí a provação que os caminhoneiros vão passar agora. Os líderes dessas rebeliões vão ser multados, multas altíssimas. Vão sofrer os danos que estão contidos na Constituição. Por quê? Não se sujeitaram às autoridades. Se democraticamente não for comprovado que houve fraude, que houve erro, que houve alguma coisa errada, Luiz Inácio Lula da Silva, querendo nós ou não, vai assumir a presidência. Nós vamos continuar trabalhando. As coisas podem aumentar, pode diminuir. Ele pode fazer um bom mandato ou não. Nosso Deus vai continuar provendo todas as coisas sobre nossas vidas. Mesma carta de Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, olha o que a Bíblia diz. Hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutável, incompreensível. Quão incompreensíveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa nação adora o Senhor. Os cristãos católicos e os cristãos protestantes. É a maioria na parte religiosa. Adoram o Deus Criador dos céus e da terra. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoram o Espírito Santo. A grande maioria dos religiosos do Brasil são protestantes e católicos. Tem os nossos irmãos, que são das outras religiões, da Umbanda, do Candomblé, não estou falando mal de ninguém. Só estou dizendo que o país é regido de fé e de temor a Deus em primeiro lugar. Até porque eu tenho muitos amigos que são umbandistas, que são do Candomblé, e eles mesmos falam, primeiro Deus, depois nossos orixás, nossos guias. Eles reconhecem que o Deus Criador dos céus e da terra é o Todo-Poderoso. E as entidades estão sob o seu domínio. Ele permite o que ele quiser. Então não adianta fazer rebelião. Não adianta fazer protesto, greve de fome. O que nós temos que fazer é seguir a Constituição Federal. Porque Deus permitiu que ela fosse escrita, redigida, relida. Deus permitiu que os magistrados a fizessem para que a República Federativa do Brasil fosse governada pautada na Constituição Federal. E a Constituição Federal dá o livre escolha para nós escolhermos A ou B. Particularmente, eu votei no 22, no Jair Messias Bolsonaro. Gostaria que ele tivesse ganho. Assim como os americanos gostariam que Donald Trump tivesse ganho. Assim como muitos ingleses gostariam que Boris Johnson continuasse. Alguns países aqui da América do Sul, a gente vê a miséria que está na Venezuela, na Argentina. Todos os países dominados pela esquerda. Mas a esquerda está ganhando democraticamente. Sabe por quê, amados? Nós estamos no princípio das dores. Jesus está prestes a voltar. Não vou voltar no Lula porque ele vai perseguir a igreja. Porque ele vai fechar a igreja. Se não for ele, vai ser outro. Amados, vai chegar uma hora, vai chegar uma época que não vai ter jeito. Vai vir a perseguição.
Porque a Bíblia fala sobre isso, amados. Eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 24, é forte, irmãos. O princípio das dores é muito grande, mas eu vou ler algumas coisas. Vai ter hora que não vai ter político. Pode ter cristãos, pastores, renomados, cheios do Espírito Santo lá dentro. É permissão de Deus. Porque se essas coisas não acontecerem, se a esquerda mundial não ganhar e não assumir o poder, mais tempo demora para Jesus vir buscar a sua igreja, Jesus voltar. As pessoas falam, desde criança, eu ouço dizer que Jesus está voltando e nunca volta. A Bíblia precisa se cumprir. E para a Bíblia se cumprir, os conservadores, eleição após eleição, vai diminuindo. Até que seja cumprido tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Sermão profético, princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal virá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Irmãos, é bíblico tudo que está acontecendo. A gente não pode ir contra Deus. A gente não pode ir contra a Bíblia. E a gente não pode ir contra a Constituição Federal. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso não está acontecendo, a igreja cristã muitas das vezes não é odiada, não é caluniada, não é perseguida, não é xingada. Porque os princípios bíblicos estão na contramão dos princípios mundanos. Pelo que as pessoas querem viver, como as pessoas querem viver, a Bíblia condena. E isso traz revolta das pessoas contra nós. Capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Você não tem visto aí quantos falsos profetas? É bíblico, meus amados. É necessário que haja os falsos profetas para que os verdadeiros se manifestem. É bíblico. A Bíblia, ela não mente. Deus deixa bem claro as suas leis, os seus projetos para a humanidade. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o vício de cometer o pecado, aqueles pecados de estimações. Por se aumentar o pecado, a prostituição, o adultério, os homicídios, os roubos, os latrocínios, os estelionatos. Quantas pessoas covardes, irmãos, cometendo um estelionato contra os velhinhos, roubando a aposentadoria, o dinheiro que é para eles comprarem seus remédios, manterem seu plano de saúde. A pessoa vai lá, liga, ilude, rouba, sem pena, sem dó e sem piedade. Louvado seja Deus. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O evangelho não está sendo pregado nos 4 cantos da terra, por intermédio do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, das redes sociais, das plataformas digitais. O evangelho está sendo apregoado em todo o mundo. E é o princípio das dores.
Pô, então tem que ficar calado, aceitar, pronto e acabou. Não, você tem que votar correto. Tem que buscar base na Constituição Federal. Tem que buscar base na Bíblia. Tem que buscar base nos projetos da direita e nos projetos da esquerda. Os conservadores e os da canhota. O que os conservadores da direita pregam, que era no caso do Jair Messias Bolsonaro, e o que os políticos da esquerda pregam. Quais são os ideais? E aí você convence o teu vizinho democraticamente. Se então ele permanecer, eu voto no Lula lá, pronto e acabou. Acabou a conversa, sem briga. Ah, eu votei no Lula, pronto, acabou. Tem pessoas que ficam zombando, ficam debochando, querendo te incitar a ira, a briga. Não brigue, não discute, acabou. O Deus criador dos céus e da terra é aquele Deus que no Egito mandou provisão para Israel. Tirou Israel do Egito. Eles ficaram 40 anos no deserto por rebeldia deles. Mesmo assim, as sandálias dos seus pés não acabaram, as suas roupas não se destruíram. Eles comiam e bebiam com toda a rebeldia, com toda murmuração, com toda reclamação. Com todos os pecados, Deus os alimentava, Deus os mantinha. Meus amados, é o nosso Deus quem suple as nossas necessidades. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, glória a Deus, a carta dele aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Paulo agradece aos Filipenses os dons recebidos, saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós passarmos os próximos 4 anos com dificuldades pela escolha da população, Deus vai nos sustentar, irmãos. O salmista Davi, louvado seja Deus, se não me falha a memória está muito falha, né, irmãos? Ele disse, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, nós não vamos passar fome, nós não vamos morrer de fome, não vamos morrer de sede. E se nós morrermos e estivermos no Senhor, nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Então não tem aquela brincadeira que as pessoas dizem, aceita que dói menos? Vamos orar a Deus, irmãos. Deus toma a nação nas tuas mãos. A tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pode estar um ímpio, pode estar uma pessoa má, pode estar uma pessoa que nós não queríamos, mas é o Senhor quem é o governante do universo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o Todo-Poderoso, amados, que está no controle de tudo. O presidente Lula, que foi aclamado presidente, ganhou as eleições. E, irmãos, tudo que ele fizer, de bom ou de ruim, está no controle de Deus. Se Deus quiser que ele seja o melhor presidente de todos os tempos nesses 4 anos, ele será. E se Deus quiser que ele aperte a nação, bote a nação a perder, Deus permitirá, porque é o princípio das dores. A Bíblia tem que se cumprir para que Jesus volte para buscar a sua igreja. É isso que Deus quer que você entenda. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus escreveu e deixou escrito para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 37, versículo 24. Versículo 23.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleitará no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Salmo 37, versículo 23 ao 25. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Aleluia! Eles serão preservados para sempre, mas a dependência do ímpio será arrancada pela raiz. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus tem o controle, o domínio de tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Nada fugiu do seu controle. Se houve algum erro, alguma fraude, se houve, e se Deus quiser que seja descoberta, será. Mas se não houve, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Pare de discutir, de brigar, falar que os nossos irmãos estão endemoniados porque votaram no Lula. É a livre agência. Livre-arbítrio é se nós pudéssemos dominar os nossos pecados. Nós temos livre agência. Temos liberdade para fazermos o que nós queremos. Se eu tivesse total livre-arbítrio, eu não ia pecar nunca mais, já estaria no céu. Mas eu posso votar no Lula, posso votar no Bolsonaro. Eu só não posso falar que o meu irmão está endemoniado, meu irmão está encapetado, meu irmão é um desgraçado. Eu não posso amaldiçoar, não posso desejar a morte do Lula. Eu tenho que desejar o progresso do meu país. Eu tenho que orar para os jovens da minha igreja estudarem cursos preparatórios, cursos técnicos, cursos superiores, passarem no Enem, escolherem bem a profissão que eles querem, escolherem bem o ofício que eles vão querer trabalhar, para que eles amem o que façam. Não façam somente por dinheiro, mas façam por amor. Entende, meus amados irmãos? E é assim que Deus quer. Glória a Deus. Ó, Hebreus capítulo 12. Perseverança. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Jesus era o Salvador, escolheram Barrabás. E o mundo não continuou, a salvação não continuou, Deus não continuou operando. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, que ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vosso ânimo. Aí aqui, irmãos, mesmo Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando
vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não amaldiçoa teu irmão que votou no Lula, não amaldiçoa o Lula, não amaldiçoa o Bolsonaro. Ora para que Deus liberte os dois. Ore para que você seja bem sucedido no seu trabalho, na sua profissão. Se a sua profissão não dá a provisão que você precisa, não te dá os rendimentos que você precisa, faça cursos técnicos, faça cursos superiores, procure uma renda extra. Mas deixa Deus trabalhar. É Deus quem governa o planeta. Se Deus quisesse, Donald Trump estava lá, Boris Johnson estava lá, a saudosa Rainha Elizabeth estava viva, a saudosa Lady Di estava viva. Jair Messias Bolsonaro tinha ganho no primeiro turno. Mas Deus tem os seus modos de agir. E operando Deus, quem impedirá, amados? Não estou puxando sardinha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu já falei, eu votei no Jair Messias Bolsonaro. Mas eu sei, quem me dá a vitória é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o guarda de Israel, é aquele que está no seu trono, é o Todo-Poderoso e o seu santo e sagrado Filho Jesus que está à sua destra, que enviou o Espírito Santo para me convencer do pecado, da justiça e do juízo, para abrir os meus olhos e tirar as escamas dos meus olhos. Eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu quero voltar a estudar. Mas eu sei que quem me dá a vitória é o Senhor, não é a obra das minhas mãos. A gente vê um dos homens mais ricos e inteligentes do planeta, Steve Jobs, morreu com 56 anos de idade acometido de um câncer. O seu dinheiro pôde salvar a sua vida? Não estou falando da alma, da vida. Ele morreu, irmãos. O câncer levou o Steve Jobs com 56 anos de idade, uma das pessoas mais inteligentes do planeta. Um dos ícones da tecnologia. E aí, irmãos? O que adiantou? O que adianta? Claro, obviamente que é bom você ter fama, você contribuir para o crescimento, desenvolvimento do planeta. Isso é maravilhoso. Ser um exímio pregador. Mas se Deus não guardar a sua vida, se Deus não tiver o plano de te levar até 70, 80, 90 anos, você pode ser milionário, você pode ser da direita, pode ser da esquerda, pode ser certo, pode ser errado, pode ser pecador, pode ser santo. Se Deus falar, vem, a gente vai. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então, meus amados, pelo amor de Deus, para com essa briga pela política. Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Pronto! Não é o político que vai te abençoar. Quer ver uma coisa? O que adiantaria o Jair Messias Bolsonaro, vamos supor que ele fizesse, a partir de hoje o negro e o pobre, assalariado, não vai fazer mais concurso para o FRJ, não vai fazer mais concurso para o UERJ, vai ter 1000 vagas para eles, e você ficar com os braços cruzados, me leva a mão não, já tô velho, não vou estudar não. Ou se até mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva fizer isso, companheiro, a partir de hoje, companheiro, as universidades públicas, companheiro, vai ser para os estudantes de colégio público, companheiro. E o companheiro do colégio público não querer estudar. Aí tu vai dizer o quê? O cara abriu a faculdade, mas tem os livros, tem a passagem, eu tenho que trabalhar, não vai adiantar nada. Ou seja, se você não se esforçar, se eu não me esforçar,
Não adianta eu ter um político ao meu favor, o político que eu quero no poder. Por quê? Você quer Bolsa Família? Quer auxílio emergencial para sempre? Do suor do teu rosto trabalharás e te sustentarás. E eu não ganho para pregar, eu não sou monetizado pelo YouTube, eu não ganho o salário da minha igreja. Eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia. É um dos motivos que eu não consigo fazer um vídeo todo dia. Já estou quase 2 meses sem postar um vídeo no meu canal, por conta de cansaço, falta de raciocínio. Agora vem, sábado agora, tem o projeto Alcançando Corações, a festa das crianças lá da comunidade do Vaz Lobo, no Morro, comunidade carente. Domingo, onde eu moro, Conjunto César Maia, tem um café solidário, café evangelístico. Nós servimos café para mais ou menos 100 pessoas da comunidade, crianças, adultos, pessoas que não têm condições de comprar um pão, às vezes. Aí aqui a gente serve pão, com mortadela, com queijo, com presunto, bolo, banana, maçã, Nescau, café com leite, café puro, suco. À noite nós temos o culto. Só que nesse meio tempo eu também tenho que dar uma trabalhada, porque eu tenho que trazer o sustento para minha casa. Não é o meu pastor que vai bancar a minha casa, não é o meu político de estimação que vai bancar a minha casa. Sou eu. Eu e a minha esposa. Nós dois trabalhamos, graças a Deus. Deus tem nos dado saúde. Então, meus amados irmãos, cesse a briga, cessa a guerra, cessa tudo que está contra a Constituição Federal para você não se prejudicar. Se você se sentiu injustiçado porque o seu político não ganhou, ora a Deus, entrega nas mãos do Senhor. Senhor, tu vê todas as coisas, tu sabe de todas as coisas, tu tem o domínio. Se o Senhor quiser que o Lula seja um bom governante, ele vai ser. Muito melhor do que o que perdeu. Porque todas as coisas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Amém, meus amados irmãos? Eu vou ficar por aqui, já vai para 40 minutos de vídeo. Você que assistiu até o final, comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se neste canal. Eu sempre faço promessas, quem vive de promessa é santo. Mas eu vou tentar, irmãos, fazer um vídeo pelo menos na semana, pelo menos um. Eu acabei de vir de um culto maravilhoso, onde a minha digníssima esposa, a missionária Aline Monteiro da Veiga, pregou a santa e poderosa palavra de Deus. Foi um culto maravilhoso, testemunhos lindos. Eu pude assistir, receber aquilo e estar renovado, porque eu já trabalhei hoje. Parei de trabalhar até um pouco mais cedo porque não estava me sentindo bem, mas trouxe a provisão para minha casa, tá? Então, irmãos, estude, trabalhe, se dedique, busque uma profissão que vai suprir as tuas necessidades. Faça o que você gosta de fazer. Gosta de dirigir? Dirija. Quer ser jornalista? Leia muito. Quer ser médico? Estude muito. Quer ser enfermeiro? Estude muito. Faça os estágios. Ah, vou fazer estágio de graça. É o primeiro caminho para você arrumar o seu emprego, é pelo estágio. Mas faça tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Esteja com a Constituição Federal embaixo do seu braço. Quem é cristão protestante, quem é cristão católico, não carrega a Bíblia, carrega a Constituição. E creia que foi Deus que permitiu ela ser escrita. Todas as letras que estão contidas, as leis, os artigos e os incisos da Constituição Federal foi permitida por Deus. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não se rebele. Não feche as rodovias. Não arrume briga com o vizinho, com os parentes. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um final de semana de paz, de bênçãos, de muitas realizações. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua família, teus sonhos, teus projetos. Que os seus filhos sejam bem-sucedidos, independentemente dos políticos que estiverem no poder. Sejam da direita, sejam da esquerda. Você tem que estar no centro da vontade de Deus.
Sendo seus caminhos agradáveis ao Senhor, até seus inimigos ele faz que tenha paz contigo. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Sendo seus caminhos agradáveis ao Senhor, até os teus inimigos ele faz que tenha paz contigo. Pega essa senha pro teu coração, como diz o varão. Desculpa aí, varão. Pegando o gancho da tua palavra aí. Deus é fiel, meus amados. Graça e paz.